o homem que sempre fora o pilar da família o olhou nos olhos e disse que ele não era mais bem-vindo em casa, expulsando-o para a rua chuvosa de Porto sem um adeus. Essa revelação não só destruiu o laço familiar que João valorizava acima de tudo, mas também o forçou a confrontar uma sociedade portuguesa ainda impregnada de tradições católicas conservadoras, onde ser diferente significava carregar um peso invisível. Com a mala nas mãos e o coração em pedaços, João pegou o primeiro trem para Lisboa, buscando refúgio na cidade grande onde talvez pudesse respirar sem julgamento. João chegou a Lisboa numa manhã cinzenta de outono, o ar carregado com o cheiro de castanhas assadas nas ruas. Ele não conhecia ninguém ali, exceto um primo distante que o hospedou por pena. Aos 25 anos, formado em engenharia mas desempregado, João sentia-se perdido. Sua família em Porto era tradicional: o pai, um pescador aposentado, devoto à igreja; a mãe, dona de casa que rezava o terço todas as noites, e os irmãos mais velhos, casados e com filhos, seguindo o roteiro esperado. João sempre soube que era diferente, desde a adolescência, quando olhava para os colegas de turma com um interesse que ia além da amizade. Mas ele reprimira isso, namorando garotas para se encaixar, até que não aguentou mais. A confissão ao pai fora o estopim, mas o que viria a seguir seria ainda mais doloroso. Na capital, João encontrou trabalho num café perto da Praça do Comércio. Era um emprego simples, servindo pastéis de nata e cafés a turistas, mas lhe dava independência. Foi ali que conheceu Miguel, um cliente habitual. Miguel tinha 28 anos, era artista gráfico, com uma barba bem cuidada e olhos castanhos que pareciam ler a alma das pessoas. Ele entrava no café todas as manhãs, pedia um expresso e ficava desenhando no seu caderno. Um dia, ao servir a mesa, João derrubou acidentalmente o açúcar, e Miguel riu, dizendo: "Não te preocupes, acontece aos melhores." Foi o início de uma conversa que se estendeu para além do horário de trabalho. Miguel era abertamente gay, vivendo numa Lisboa mais progressista, onde desfiles do orgulho enchiam as ruas de cores. Ele contara à família anos antes, e embora houvesse tensão inicial, eles aceitaram. "A vida é curta para viver mentiras", dissera Miguel a João numa noite em que saíram para um passeio pelo bairro Alto. João sentiu um aperto no peito ao ouvir isso, ele invejava a liberdade de Miguel. Aos poucos, as conversas viraram confidências. João falou da expulsão, da dor de ser rejeitado pela família. Miguel ouviu, tocou-lhe no ombro e disse: "Tu não estás sozinho." Foi nesse momento que João percebeu o quanto se atraía por ele, não só fisicamente, mas emocionalmente. Mas o romance nascente trouxe conflitos. João ainda lutava com a culpa católica internalizada, questionando se o que sentia era pecado. Ele ia à igreja aos domingos, rezando por perdão, mas voltava para os braços de Miguel à noite. Miguel, por sua vez, pressionava por transparência: "Tens de te assumir, João. Esconder-nos só nos magoa." João hesitava, temendo perder o pouco que restava da família. Uma carta da mãe chegou, implorando que ele voltasse e se endireitasse, casando com uma moça da vizinhança. Isso abalou João, levando-o a uma decisão impulsiva. Ele mentiu a Miguel, dizendo que precisava de espaço para pensar. A mentira cresceu. João começou a evitar Miguel, mergulhando no trabalho. Mas o destino interveio quando o pai de João apareceu em Lisboa, procurando-o. "Ouvi dizer que estás aqui", disse o velho, com voz rouca. Eles se encontraram num banco à beira do Tejo. O pai não pediu desculpas, mas ofereceu uma trégua: "Volta para casa, filho. Esquece essa tolice." João sentiu o peso da tradição, da expectativa de ser o filho que perpetuaria o nome da família. Ele quase cedeu, mas pensou em Miguel e recusou. "Não posso, pai. Isto sou eu." O pai foi embora, deixando João em lágrimas. Reconciliado com Miguel, o relacionamento aprofundou-se. Eles passeavam por Alfama, ouvindo fado nas tascas, compartilhando sonhos. Miguel apresentou João aos seus amigos, um círculo de artistas e ativistas LGBT. Pela primeira vez, João sentiu-se parte de algo maior. Mas a sociedade não era tão acolhedora. No trabalho, rumores circularam após alguém vê-los juntos. O chefe, um homem conservador, começou a tratá-lo diferente, cortando horas. Em Portugal, ainda há quem pense que isto é contra a natura, desabafou João uma noite. O conflito escalou quando a família de João descobriu sobre Miguel através de uma foto no Facebook. O irmão mais velho ligou, furioso: "Estás a envergonhar-nos. Pensa na mãe." João defendeu-se, mas o dano estava feito. Miguel, vendo o sofrimento de João, sugeriu que confrontassem a família juntos. "Vamos a Porto. Eu vou contigo." João concordou, mas no fundo temia o pior. A viagem de trem foi tensa, com João revivendo memórias de infância. Ao chegarem, a recepção foi fria. A mãe chorou, o pai evitou olhares, e os irmãos questionaram Miguel como se ele fosse o culpado.
Durante o jantar familiar, a tensão explodiu. O pai acusou Miguel de corromper João. Miguel rebateu calmamente: o amor não corrompe, senhor. O ódio sim. João, dividido, tentou mediar, mas acabou defendendo Miguel, o que levou o pai a bater na mesa: escolhe, ele ou nós. João escolheu Miguel, mas o preço foi alto. A família cortou contato, deixando-o isolado. De volta a Lisboa, João questionava se valer a pena. Perdi tudo por ti, disse a Miguel numa discussão acalorada. Miguel, magoado, respondeu: não perdeste. Ganhaste a ti mesmo. Mas as feridas não cicatrizavam facilmente. João começou a beber mais, duvidando da sua escolha. Miguel tentava ajudar, mas sentia-se sobrecarregado. Uma noite, após uma briga, João saiu e encontrou um antigo amigo de Porto, heterossexual e casado, que o convenceu a experimentar uma vida normal. João, confuso, beijou uma mulher numa festa, traindo Miguel. Ao confessar no dia seguinte, Miguel ficou devastado: como pudeste? Depois de tudo. Eles separaram-se temporariamente, com João voltando ao café, sozinho. A solidão forçou João a refletir. Ele procurou terapia, conversando sobre a pressão social, a homofobia internalizada. Lisboa, com suas leis progressistas, casamento gay legal desde 2010, contrastava com as raízes conservadoras de Porto. João percebeu que sua traição fora um ato de autopreservação mal guiado. Ele escreveu uma carta a Miguel, pedindo perdão. Miguel, após dias de reflexão, aceitou, mas com condições: temos de ser honestos, sempre. O relacionamento recomeçou, mais forte, mas novos desafios surgiram. Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Berlim, uma oportunidade irrecusável. Vais comigo? Perguntou. João hesitou, preso ao país, à esperança de reconciliação familiar. A decisão pesava: ficar e lutar pelas raízes ou partir e abraçar a liberdade. Enquanto isso, a mãe de João ligou inesperadamente, dizendo que o pai estava doente. Volta, por favor. João viajou sozinho a Porto, encontrando o pai no hospital, frágil. Filho, errei, murmurou o velho. Foi o início de uma reconciliação tênue. De volta a Lisboa, João contou a Miguel. Eles estão a mudar, devagar. Miguel sorriu, mas lembrou: e tu? Estás pronto para viver sem medo? João assentiu, decidindo ir para Berlim. Mas no aeroporto, uma ligação do irmão mudou tudo: o pai piorou. Precisa de ti. João ficou, sacrificando o futuro com Miguel. Miguel partiu sozinho, coração partido. Talvez um dia, disse na despedida. Meses depois, João cuidava do pai em recuperação, reconstruindo laços. A família aceitava-o aos poucos, mas sem Miguel, ele sentia um vazio. Uma carta de Berlim chegou: Miguel estava bem, mas seguir em frente. João questionava suas escolhas: valer o sacrifício. A sociedade mudara, mas as cicatrizes permaneciam. João sentou-se à mesa da cozinha em Porto, olhando para o pai que agora, após o infarto, parecia uma sombra do homem autoritário de outrora. Obrigado por ficares, disse o pai, voz fraca. João assentiu, mas sua mente vagava para Miguel em Berlim, imaginando-o em galerias de arte, livre. A decisão de ficar fora impulsiva, guiada pelo dever filial, mas agora pesava como uma âncora. A mãe, grata, cozinhava sopas e rezava novenas, mas evitava mencionar aquele assunto. Os irmãos visitavam, trazendo sobrinhos, e João via neles o futuro que poderia ter tido se fingisse. A rotina em Porto era asfixiante. João trabalhava num escritório de engenharia local, projetando pontes, irônico, pois ele próprio queimara tantas. Nas noites, passeava pelo Douro, lembrando caminhadas com Miguel. Uma vez, ligou para ele, mas a voz do outro lado era distante: estou feliz aqui, João. E tu? João mentiu, dizendo que sim. A traição anterior ainda doía em Miguel, e a distância ampliava o abismo. João questionava: era lealdade à família ou covardia? Um dia, um primo convidou-o para uma festa de família. Lá, encontrou Ana, uma amiga de infância, agora viúva. A família conspirava: ela é perfeita para ti, sussurravam. João, pressionado, saiu com ela algumas vezes. Ana era gentil, compreensiva, mas não acendia a faísca que Miguel acendera. Numa noite, após um jantar, Ana beijou, e João correspondeu por hábito, mas sentiu nojo de si mesmo. Desculpa, disse, confessando sua orientação. Ana, surpreendida mas empática, respondeu: ser fiel a ti, João. Essa interação despertou João. Ele confrontou a família numa reunião. Não vou casar com mulher nenhuma.
Amo homens, e isso não muda. O pai, ainda fraco, ouviu em silêncio. A mãe chorou, mas o irmão defendeu, deixa-o ser. Foi um progresso pequeno, mas significativo. João sentiu um alívio, mas o custo era a solidão. Miguel enviou uma mensagem: ouvi que estás bem. Cuida-te. João respondeu, pedindo uma chance, mas Miguel disse, preciso de tempo. De volta a Lisboa por trabalho, João revisitou lugares antigos. No café onde se conheceram, viu um casal gay de mãos dadas, invejando a normalidade. Portugal evoluíra, leis antidiscriminação, a adoção por casais do mesmo sexo. Mas em cidades menores como Porto, o preconceito persistia. João juntou-se a um grupo de apoio LGBT, compartilhando sua história. Lá, ouviu relatos semelhantes, rejeições familiares, lutas internas. Isso fortaleceu, mas também o fez lamentar a perda de Miguel. Uma traição inesperada veio do irmão. Descobriu que ele contara a vizinhos sobre João, espalhando fofocas. Fiz para te ajudar a assumir, justificou o irmão. João sentiu-se traído, isso é minha vida. A discussão escalou, rompendo laços temporariamente. Isolado novamente, João viajou para o Algarve, buscando clareza. Na praia, refletiu sobre escolhas, família versus amor próprio. Ele decidiu voltar a Lisboa permanentemente, deixando Porto. Em Lisboa, reconectou-se com amigos de Miguel. Um deles revelou, ele volta mês que vem para uma exposição. O coração de João acelerou. Ele planejou um encontro, mas duvidava. Quando Miguel chegou, eles se viram num café. Mudaste, disse Miguel, notando a confiança de João. Conversaram horas, revivendo memórias. Miguel admitiu, senti tua falta. Mas havia alguém novo na vida dele, um alemão chamado Lucas. João sentiu o golpe, fui eu quem te perdi. A dor da rejeição forçou João a crescer. Ele focou na carreira, ascendendo na engenharia. Socialmente, engajou-se em ativismo, participando de marchas do orgulho. Numa delas, encontrou Miguel sozinho, Lucas partira. As coisas não deram certo, explicou Miguel. Eles reataram cautelosamente, mas com bagagem. João confessou suas dúvidas morais, às vezes penso se Deus aprova. Miguel respondeu, Deus é amor, João. O relacionamento enfrentou testes. A família de João convidou-os para Natal. Miguel hesitou, e se me rejeitarem? João insistiu, é hora de enfrentar. Em Porto, a recepção foi mista. O pai apertou a mão de Miguel relutantemente, a mãe ofereceu bolo rei. Conversas difíceis surgiram, sobre netos, tradição. João defendeu, amor é amor. O pai, mudado pela doença, admitiu, talvez eu esteja errado. Mas a paz foi breve. Um escândalo no trabalho de João, um colega homofóbico espalhou rumores, levando a demissão. Discriminação, alegou João, processando a empresa. O caso ganhou mídia, expondo-o. A família, envergonhada, distanciou-se novamente. Miguel apoiou, lutamos juntos. O processo venceu, mas o stress cobrou. Miguel teve um colapso, questionando o relacionamento. Vale a pena tanto sofrimento? João refletiu sobre o preço, perda de emprego, laços familiares frágeis, coração machucado. Mas ganhou autenticidade. Numa noite, propôs a Miguel, casamos. Miguel aceitou, mas com reservas. O casamento seria simples, em Lisboa. Planejando, enfrentaram oposição. A igreja recusou, forçando cerimônia civil. A família de João não compareceu inteira, só a mãe veio, chorando de emoção mista. No dia, sob o sol de verão, eles trocaram votos. Prometo-te amar apesar de tudo, disse João. Miguel ecoou. Mas na lua de mel no Minho, uma ligação, o pai morrera. João voltou correndo, culpando-se por não estar lá. No funeral, o irmão acusou, tua escolha o matou. João rebateu, não, o preconceito o consumiu. De volta a Lisboa após o funeral, João mergulhou numa depressão profunda. O casamento com Miguel, que deveria ser um novo começo, agora parecia ofuscado pela perda. Sinto que paguei caro demais, confessou a Miguel uma noite, enquanto olhavam o Tejo da varanda. Miguel, sempre o otimista, respondeu, pagamos pelo que acreditamos. Teu pai, no fim, entendia. Mas João duvidava, as palavras do irmão ecoavam, sugerindo que sua orientação acelerara a morte do velho. O casamento trouxera estabilidade legal, mas não emocional. Miguel, com sua carreira florescendo, viajava muito para exposições. João, desempregado após o processo, sentia-se inútil. Ele procurou emprego, mas o estigma do caso judicial pesava.
Em Portugal, ser gay e processar ainda assusta empregadores, desabafou num grupo de apoio. Lá, conheceu outros que enfrentaram pior: violência, rejeição total. Isso o fez valorizar o que tinha, mas também questionar se o amor valia o isolamento. Uma oportunidade surgiu, uma firma em Coimbra ofereceu posição, mas significava a separação de Miguel. Vai, incentivou Miguel. Eu visito. João mudou-se, vivendo numa cidade universitária mais aberta. Lá, fez amigos, inclusive um professor gay casado há anos. O segredo é paciência com a sociedade, aconselhou o homem. João aplicou isso, reconectando com a mãe via chamadas. Ela, viúva, suavizara, teu pai lamentava no fim. Mas a distância testou o casamento. Miguel, em Lisboa, sentia-se sozinho e começou a frequentar bares. Uma noite, confessou-me quase traição, estava bêbado, mas parei. João, magoado, lembrou sua própria infidelidade passada. Somos humanos, disse, perdoando, mas a confiança rachou. Eles discutiam por telefone, sobre finanças, planos futuros. João queria filhos via adoção, Miguel hesitava, com tanto preconceito. De volta a Lisboa para um fim de semana, João encontrou Miguel distante. Descobriu mensagens no telefone, flertes com um colega. Não é nada, jurou Miguel. Mas João sentiu a traição como um eco da sua. Depois de tudo que sacrificamos, gritou. Miguel rebateu, tu sacrificaste por família, eu por ti. A briga escalou, levando a uma separação temporária. João ficou com amigos, refletindo sobre ciclos de dor. Nesse período, João viajou para o Porto, visitando o túmulo do pai. Porquê? Perguntou ao vento. Uma carta antiga do pai, encontrada pela mãe, revelou: filho, amo-te apesar de tudo. Isso trouxe cusur, mas também raiva, porque não dito em vida. João decidiu confrontar o irmão, que admitiu: eu errei. O pai mudou antes de morrer. A reconciliação familiar começou, com jantares onde João falava abertamente. Motivado, João voltou a Miguel. Precisamos de terapia, sugeriu. Eles começaram sessões, desenterrando ressentimentos, a expulsão inicial, as traições, as pressões sociais. O terapeuta notou: Portugal progride, mas indivíduos carregam bagagens. Eles trabalharam nisso, reconstruindo confiança. Miguel cancelou viagens, focando no casamento. João encontrou emprego em Lisboa, numa firma inclusiva. Mas a sociedade testou-os novamente. Durante uma marcha do orgulho, um grupo conservador protestou, jogando insultos. Miguel foi atingido por um ovo, e João reagiu, defendendo-o. O incidente viralizou, trazendo apoio mas também ódio online. Vale a pena ser visível? Questionou João. Miguel respondeu: sim, por nós e pelos que virão. O casal adotou um cão, simbólico de compromisso. Planejam a adoção humana, mas barreiras burocráticas, apesar das leis, frustravam. Uma assistente social questionou: estão preparados para o estigma? Eles afirmaram que sim. Enquanto isso, a mãe de João visitou Lisboa, conhecendo Miguel melhor. És bem-vindo, disse ela, um marco. Porém, uma crise final surgiu. Miguel recebeu diagnóstico de ansiedade crónica, resultado do estresse acumulado. Tua família, a sociedade. Tudo pesa, confessou. João sentiu culpa: fui eu quem trouxe isso. Miguel negou: escolhemos juntos. Eles ajustaram a vida, menos ativismo, mais tempo privado. João escreveu um blog anónimo sobre suas experiências, ajudando outros. Anos passaram. O casamento estabilizou, mas cicatrizes permaneceram. No aniversário, Miguel surpreendeu João com bilhetes para Berlim, para reviver o que perdemos. Lá, livres, eles refletiram. Pagamos caro, mas ganhamos mais, disse João. Miguel concordou, mas perguntou: e se tivéssemos escolhido diferente? De volta, a família de João integrou Miguel em festas. O irmão pediu desculpas formais. A sociedade portuguesa, com eleições trazendo mais direitos LGBT, melhorava. Mas João sabia que a luta era contínua. Numa noite, olhando estrelas, pensou nas escolhas, certo ou errado. Com o tempo, João e Miguel construíram uma vida sólida em Lisboa. O apartamento no Chiado tornou-se lar, cheio de arte de Miguel e livros de engenharia de João. Adotaram uma criança, uma menina chamada Sofia, após anos de burocracia. Ela é nossa, disse João, emocionado, ao pegá-la no orfanato. Miguel, pai dedicado, pintava murais no quarto dela. Mas a paternidade trouxe novos conflitos. Na escola, colegas zombavam de Sofia por ter 2 pais. Porquê? Perguntava ela. João explicava:
algumas pessoas não entendem o amor. A família de João, agora mais aceitadora, visitava. A mãe babava na neta adotiva, o irmão trazia presentes. Mudaste-nos, admitiu o irmão. Mas ecos do passado surgiam. Num jantar, uma tia conservadora comentou: isto não é natural. João rebateu firmemente, protegendo sua família. Miguel, calmo, adicionou: natural é amar. Profissionalmente, João ascendeu, liderando projetos sustentáveis. Miguel expôs internacionalmente, mas priorizava casa. Porém, uma oferta em Nova York para Miguel reabriu feridas. É temporário, disse. João, temendo repetição, discutiu: e nós? Miguel garantiu: volto sempre. Ele partiu, deixando João com Sofia. A separação geográfica testou-os. Chamadas diárias ajudavam, mas João sentia solidão. Uma noite, Sofia chorou: quero papá Miguel. João confortou-a, mas questionava escolhas. No trabalho, um colega furtou, e João, vulnerável, considerou. Mas lembrou o preço passado e recusou. Sou casado, afirmou. Miguel, em Nova York, enfrentou tentação, um curador atraente. Ele resistiu, mas confessou a João: senti atração, mas parei. João perdoou, mas a confiança vacilou novamente. Quantas vezes mais? Perguntou. A terapia retomou, via Zoom. O terapeuta aconselhou: comunicação é chave em relacionamentos não tradicionais. Quando Miguel voltou, celebraram. Mas uma crise familiar surgiu, a mãe de João adoeceu. Ele viajou a Porto com Sofia, deixando Miguel. Lá, cuidou dela, revivendo memórias. A mãe, fraca, disse: orgulho de ti, filho. Miguel é bom homem. Foi validação tardia. Mas o irmão, invejoso do sucesso de João, causou atrito: tua vida moderna nos envergonha ainda. João ignorou, focando na mãe. Recuperada, a mãe visitou Lisboa, fortalecendo laços. Sofia a chamava avó. Miguel, grato, pintou um retrato dela. Mas a sociedade evoluiu devagar, um projeto de lei anti-LGBT surgiu no Parlamento, mobilizando-os. Eles protestaram, com Sofia aprendendo sobre direitos. Por que lutamos? Perguntou ela. Por um mundo melhor, respondeu João. Anos depois, Sofia adolescente questionou suas origens. Sou adotada por gays, e se for diferente? João e Miguel conversaram abertamente, sobre amor, identidade. Isso uniu-os mais. Mas Miguel enfrentou burnout artístico, questionando: valeu o sacrifício? João lembrou: sim, olha nossa família. Uma traição final veio de um amigo próximo, que vazou detalhes da vida deles para a imprensa conservadora. Casal gay adota, ameaça à tradição, lia a manchete. O ódio online explodiu, ameaçando Sofia. João processou novamente, vencendo, mas o stress cobrou. Miguel sofreu pânico. Basta, gritou. Eles consideraram emigrar. Em vez disso, ficaram e lutaram. João escreveu um livro sobre sua jornada, tornando-se voz LGBT em Portugal. Miguel ilustrou-o. O lançamento foi sucesso, inspirando outros. A família aplaudiu, finalmente orgulhosa. Mas no privado, João questionava: as escolhas foram certas? Com Sofia na universidade, João e Miguel desfrutavam uma fase mais calma. Aos 50 e 53 anos, respectivamente, olhavam para trás com mistura de orgulho e arrependimento. Lisboa mudara, mais inclusiva, com casais como eles comuns. Mas as batalhas passadas deixaram marcas: saúde mental frágil, laços familiares remendados. Uma reunião familiar em Porto reuniu todos. O irmão, agora avô, pediu perdão: errei muito. João aceitou, mas lembrou o custo. Sofia, orgulhosa, apresentou seu namorado, heterossexual, irônico. Amo-vos pelos pais que são, disse ela. Miguel, aposentado da arte comercial, ensinava em workshops. João, consultor, mentorava jovens engenheiros LGBT. Eles viajavam, revivendo Berlim. Se tivéssemos ido antes, ponderava Miguel. João respondia: mas não teríamos Sofia. Uma crise final. Miguel diagnosticado com doença crônica. Culpa do stress, disse o médico. João cuidou dele, revertendo papéis. Pagaste caro por me amar, disse Miguel. João negou: ganhei tudo. Na recuperação, refletiram sobre moralidade, família versus self, sociedade versus amor. Miguel perguntou: fizemos o certo? João sorriu: sim, apesar de tudo.
No fim, sentados no mirador da Senhora do Monte, olhando Lisboa, João pensou nas escolhas controversas. Foi certo priorizar o amor sobre a tradição, mesmo com tanto sofrimento? Será que sacrificar laços familiares por autenticidade pessoal é sempre a escolha moralmente correta?